Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, então na aula de hoje a gente dá continuidade aí ao nosso estudo das derivadas de funções de várias variáveis, né? Então, na aula passada, né, a gente estudou, né, as derivadas de várias variáveis, mas derivadas mais simples, né, derivadas parciais e tudo mais, né, a questão do significado das derivadas em várias variáveis, as curvas de nível e tudo mais. Bom, agora, até dentro daquele contexto que a gente está revendo coisas que a gente já viu no curso, né? Então, se vocês lembram lá, o que ficou faltando aqui, né? Que a gente estudou para uma variável, era o quê? Regra da cadeia, derivada de função implícita, né? Que é o cerne da aula de hoje, né? Que a gente vai ver agora no mundo de várias variáveis, tá bem? Vamos estar estudando também algumas aplicaçõezinhas ali, algumas questões importantes, mas vamos estar falando um pouquinho sobre funções homogêneas, tá bem? Vai dar já como é que se diz, levantando a bola aí para os nossos finalmente aí do curso, tá bem? Do curso aqui da disciplina, tá bem? Bom, mas enfim, sem mais delongas, vamos dar continuidade aqui à disciplina, né? Então, como eu já havia comentado, né, a gente inicia falando sobre a regra da cadeia. Aí, se vocês lembram lá, a regra da cadeia que a gente já estudou, o que ele fazia, né? O que ela nos permitia, né? Então, olha lá. A regra da cadeia, para uma função de uma única variável, nos dava uma regra para derivar uma função composta. Então, se eu tinha aqui uma variável y, que era a função de x, mas ao mesmo tempo essa variável x ser função aqui dessa outra variável t, o que acontecia, né, claro, sendo f e g diferenciáveis, o que acontecia é que a regra da cadeia me dava condições de eu derivar uma função como essa aqui, y, em função do t. Né? Então, como é que eu fazia isso na regra da cadeia? Bom, para achar a derivada de y em relação a t, eu primeiro derivo y em relação a x, né? Porque x é que é definido em função de t, então deriva y em relação a x e depois deriva x em relação a t. Tranquilo? É aquela ideia lá, é aquela ideia lá que a gente tinha quando tinha aqueles parênteses e tudo mais, vinha de fora para dentro, né? Derivava primeiro o parênteses lá e depois o que tinha dentro do parênteses. Tá bem? Então eu derivo primeiro y em relação a x, que y é função de x, e depois o x em função, que é função de t, né? O x que eu derivo em relação a t. Tranquilo? Bom, para quando a gente estuda funções de mais de uma variável, o brinquedo permanece a mesma coisa. Né? A gente ainda, a regra da cadeia nos dá condições de derivar funções compostas. Tá? Então, um caso aqui inicial é quando essa variável z é a função das variáveis x e y. Tá? Então, eu tenho uma variável z que é a função das variáveis x e da variável y. Tá? Só que a variável x e a y, por sua vez, são funções de uma outra variável t. Tá bem? Então, como é que eu acho a derivada de z em relação a t? Bom, dado que, olha aqui, ó, z é função de x e de y, só que x é g de t, né, uma função de t, e y é por si uma função h de t, o que eu faço? Para derivar z em relação a t, eu derivo primeiro f em relação a x, né? Quer dizer, é uma f, né? Uma função de x. Então, eu derivo f em relação a x, depois x em relação a t, mais a derivada de f em relação a y e multiplica pela variação de y em relação a t. Tá bem? A derivada de y em relação a t. Tranquilo? Então é a mesma coisa, eu estou saindo de fora e indo para dentro. Tá bem? Primeiro eu derivo a função de z em relação a x, depois o x em relação a t, mais a derivada a função derivada em relação a y, vezes a derivada de y em relação a t. Tranquilo? Regra da cadeia, né? Função, regra nos permite derivar então a função composta. Beleza? Vamos para um exemplo, então, para ver se torna a coisa um pouco mais clara. Então, eu tenho aqui uma função de duas variáveis,
né, x e y, onde eu tenho aqui f de xy é x ao quadrado mais 3y menos 5. Só que o x, ele é definido por e na t. Ele é a função dessa variável t, e ele é, então, e na t. E o y também, por si, é função de t, sendo que y é igual a t ao cubo. Tá bem? A função composta de f com x e y é dada por... Então, aqui é só fazer a composta, né? Substituir o x aqui no x do f de xy, eu tenho o quê? E na 2t mais 3y, que é t ao cubo. Então, mais 3t ao cubo menos 5. Tá bem? Então, eu estabeleci aqui uma função de xy só em função de t. Bom, como é que eu posso obter esses resultados aqui? Esse é um modelo mais simples, né? Um estilo mais simples, né? Eu posso calcular direto a derivada de f em relação a t, e aí, o resultado normal, né? 2e na 2t mais 9t ao quadrado. Ou eu posso utilizar a regra da cadeia, que é o que a gente está enfatizando na aula de hoje. Tá? Como é que eu calculo a regra da cadeia aqui? Eu faço a mesma regrinha lá, né? Deriva f em relação a t vai ser igual a derivada de f em relação a x, vezes derivada de x em relação a t, mais derivada de f em relação a y, derivada de y em relação a t. Qual é a derivada de f em relação a x? Bom, tá aqui, né? Derivada de f em relação a x é 2x. Substituindo x, que é e na t, eu tenho 2e na t. Derivada de f em relação a y é 3. Né? Então, fica 3 aqui. Derivada de x em relação a t, x é e na t, então é o próprio e na t. E derivada de y em relação a t é 3t ao quadrado. Tá bem? Então, eu tenho todos os meus componentes aqui para eu simplesmente substituir na regra da cadeia. Tranquilo? Então, eu fico com derivada de f em relação a t é só plugar os valores, que aí, fazendo aqui a matemática, 2e ao quadrado t mais 9t ao quadrado. Tá bem? Tranquilo, né, pessoal? Esse exemplo aqui ele é mais simplesinho, né? Tanto é que eu poderia simplesmente calcular de forma direta aqui, né? Simplesmente substituindo, né? Mas o que a gente está enfatizando aqui é a própria regra da cadeia. Tranquilo? Bom, outro caso de aplicação da regra da cadeia ocorre quando eu tenho a minha função lá, a minha variável z, é função de xy, só que esse x e esse y são funções de outras duas variáveis. Então, até agora, nós estávamos vendo quando x e y era função de uma variável t, né? Só que agora, x e y são funções de duas variáveis, né? Tanto da s como da t. Tá bem? Então, como é que vai ficar o meu z? Ó? Vai ficar função, né? X é uma função g de st e o y que é uma função hzinho aqui de st. Tá bem? Então, agora, z é função de x e y, só que x e y são, por sua vez, funções aqui, tanto de s como de t. Bom, então como é que eu obtenho a derivada de z em relação a s e a derivada de z em relação a t? Bom, eu faço a mesma coisa, né? Derivo z em relação a x, multiplica a derivada de x em relação a s, mais derivada de z em relação a y, derivada de y em relação a s. Também mesma coisa. E aí, para eu obter a derivada de z em relação a t, mesmo negócio. Deriva primeiro em relação a x, depois a derivada de x em relação a t, mais a derivada de z em relação a y, que multiplica a derivada de y em relação a t. Tá bem? Regra da cadeia, só que aqui são duas variáveis, então por isso que eu vou ficar com essas duas linhas aqui. Né? Primeiro a derivada de z em relação a s, depois a derivada de z em relação a t. Vamos lá para o nosso exemplo. Então eu tenho aqui, ó, z é uma função que é e na x seno de y. Tá? Só que x é st ao quadrado e y é s ao quadrado t. Para a gente determinar a derivada de z em relação a s, como é que a gente faz? Primeiro deriva z em relação a x. Derivada de z em relação a x, né? Seno de y é
função de y, então é como se fosse uma constante, e derivada de e na x em relação a x é o próprio e na x. Então está aqui, e na x seno de y. Derivada de x em relação a s. X é st ao quadrado. Derivada em relação a s, t ao quadrado, que é a constante. Mais derivada de z em relação a y. Então eu tenho a e na x, que é considerado como uma constante, vezes a derivada de seno de y. Seno de y é derivada da função seno é cosseno, tá bem? Vezes a derivada de y em relação a s, tá? 2st. Tranquilo? Aí aqui virou algebrismo, tá bem? Aqui é só fazer o algebrismo mesmo, tá? Bom, depois, para achar a derivada de z em relação a t, deriva primeiro z em relação a x, derivada de z em relação a x é o próprio, né? Só tem o e na x aqui, seno de y, derivada de x em relação a t, 2st, derivada de z em relação a y, derivada do seno é cosseno de y, derivada de y em relação a t, y está aqui, s ao quadrado. Tá bem? Aí, de novo, aqui, ó, basta a gente fazer o algebrismo para justamente chegar nesse resultado aqui final. Beleza, gente? Estamos entendidos? Vocês veem que vocês podem fazer aqui por partes, né? Posso pegar essa derivada, essa aqui, essa aqui e essa aqui, e só depois plugar, né? Depois de fazer elas separadamente. Tranquilo? Bom, um caso geral, então, da regra da cadeia, né? Supõe, então, que exista aí uma função u, né? Aqui não é mera coincidência que estamos chamando de u, né? A função diferenciável de n variáveis, né? Como se fosse aqui os n bens, que depende da minha utilidade, então x1, x2 até o xn, sendo que cada uma dessas funções aqui, né? Da minha demanda, né? Que é as minhas quantidades consumidas, ela é uma função diferenciável de m variáveis t, tá bem? Então, se eu quiser derivar u em relação a t, eu faço a derivada de u em relação a x1, que é a primeira variável, derivada de x1 em relação a t, né? Aqui o t que eu quiser. Por exemplo, se eu quisesse t1, teria que ser t1 aqui, né? Tanto é que eu deixei i, sendo que i pode ser até o m, né? Porque são m variáveis t, tá bem? Mais derivada de u em relação a x2, que multiplica a derivada de x2 em relação a um t qualquer, mais taranana, tá? Então, por exemplo, se eu quisesse saber a derivada em relação a t1, aqui teria que ter t1, t1 e t1, beleza? Então, a mesma coisa, só uma forma geral da gente olhar para a regra da cadeia. Tranquilo, gente? Acho que é tranquilo, né? É a mesma coisa do caso de uma variável, só que aqui a gente vai somando, né? Eu tinha só isso aqui quando eu estava estudando uma variável só. Agora, com n variáveis, eu vou ter que somar toda esse restante aqui. Tranquilo? Mas a brincadeira permanece. Bom, e a derivada de funções implícitas, então? Bom, a regra da cadeia ela pode ser usada para dar uma descrição mais completa do processo de derivação implícita que já discutimos. O que é uma função implícita? Bom, é quando eu não consigo isolar para t. Por exemplo, y é função de x. Né? Aqui vai ser x, nx, né? Porque nós estamos num mundo de várias variáveis. Mas eu não consigo isolar o y em função de x. Eu sempre acabo com termos x multiplicado por y e eu não consigo separar um do outro. Tá? Por isso que é definido implicitamente. Se eu consigo separar o y do x, é uma função explícita. Tá bem? Bom, então, como é que eu posso derivar funções implícitas, né, de várias variáveis? Suponhamos, né, que a equação da forma f de x e y é igual a zero. Defina y implicitamente em função de x, tá bem? Então, o que acontece? Eu tenho que meu y agora, ele é função de x. Logo, esse meu fzão aqui, a minha função grande, ela vai ser definida por x, né? Vai depender de x, da variável x, mas vai depender também
de uma f de x, que é o bendito do y, tá bem? Porque o y é função implícita do próprio x. Tranquilo isso? Por isso que eu tenho esse formato aqui. Bom, se f é diferenciável, a gente pode, então, utilizar a regra da cadeia e, bom, para eu achar a derivada de f em relação a x, eu derivo f em relação a x, que multiplica a derivada de x em relação a ele mesmo, mais a derivada de f em relação a y, só que eu tenho que derivar o y em relação a x. Né? Afinal de contas, y é definido implicitamente em função de x. Tá bem? Igualado a zero, né? Afinal de contas, aqui eu tenho a minha função que é igual a zero, tá? Igualado a zero. Bom, aí o que acontece? Derivada de x em relação a x é 1, né? Derivada de x em relação a ele mesmo é 1. Então, desde que a minha derivada de f em relação a y seja diferente de zero, tá? Que sempre vai ser, a gente pode finalmente obter a derivada de y em relação a x, que vai ser, bom, se esse cara aqui é 1, né? Passa para o outro lado com sinal de menos f é a derivada de f em relação a x, e passa esse derivada de f em relação a y dividindo, né? Então eu fico com menos derivada de f em relação a x, que divide derivada de f em relação a y. Ou aqui para ficar de uma maneira um pouco menos poluída, né, de ver essa derivação aqui, menos f de x, fzão y. Tá bem? Só uma outra maneira de indicar a derivada aqui. Tá? Então, assim eu consigo obter a derivada de y, que é a função implícita, né, de x, em relação a x. Tá? Essa é a minha, vamos dizer assim, a minha formulazinha. Né? Exemplo, então, determine y'. Tá? O que é y'? É uma outra maneira de eu dizer a derivada de y em relação a x aqui. Tá? Então, y' é a mesma coisa que dy dx. Tá? Se eu tenho uma função que é x ao cubo mais y ao cubo igual a 6xy. Então, como é que eu posso escrever essa função? Igualo ela a zero aqui, né? Para justamente obter, ficar com este caso aqui, né? f de xy igual a zero. Então, tá aqui. Eu tenho a minha f de xy, que é igual a zero. Como é que eu posso derivar, então, achar o dy sobre dx? Mesma coisa aqui, né? Só para a gente não esquecer, eu tenho que a derivada de y em relação a x é menos derivada de f em relação a x divididos por derivada de f em relação a y. Logo, eu fico com dy sobre dx, que é igual a menos, bom, derivada de f em relação a x, f é esse cara aqui, 3x ao quadrado menos 6y. 3x ao quadrado menos 6y, divididos pela derivada de f, que é esse cara aqui, em relação a y, que é 3y ao quadrado menos 6x. Tá bem? Aqui eu posso dividir em cima e embaixo por 3, né? E eu fico com o meu resultado final, né? Menos x ao quadrado menos 2y sobre y ao quadrado menos 2x. Beleza, pessoal? Estão conseguindo entender? Bom, vamos indo mais adiante aqui. Bom, a regra da cadeia ela também pode ser útil para quando a gente quiser derivar funções implícitas de mais de duas variáveis. Né? Então, aqui no caso, eu tenho uma função que é definida pelas variáveis x, y e pela variável z, aqui, ó, z. Só que z, por sua vez, é a função de x e de y. Ou seja, z é definida implicitamente por x e por y. Tranquilo? Então, como é que eu faço? Mesmo esquema, né? Opa, sumiu minha setinha. Mesmo esquema, né? Eu derivo f em relação a x, vezes a derivada de x em relação a ele mesmo, mais derivada de f em relação a y, vezes derivada de y em relação a x, mais derivada de f em relação a z, vezes derivada de z em relação a x. Tá bem? Então, eu isolo essa função, né, de x, y e z, que é definida implicitamente, igual a zero. E aí, para eu achar a derivada de y, eu faço a mesma coisa. Tá? O que acontece? Derivada de x em relação a x é 1, né? X em relação a ele mesmo é 1. Derivada de y em relação a x é zero. Por que é zero?
Porque y é uma constante. Eu estou derivando aqui, ó, a função é função de x, de y e de z. Z é definido implicitamente em função de x e y. Y não, tá bem? Então y é como se fosse uma constante. Derivada da constante é zero. Então, este cara aqui, quando eu derivar essa função em relação a x, esse cara vai sumir, tá bem? Esse cara vira 1 e eu fico com esse resultado aqui. Para eu obter a derivada de z em relação a x, o que eu faço? Bom, passo esse cara para o outro lado, sinal de menos, e passo esse outro dividindo. E eu fico, então, que d de z em relação a x é negativo de derivada de f em relação a x sobre derivada de f em relação a z. Tá bem, pessoal? Então aqui, para eu derivar essa função zona aqui, essa função f grande aqui, em relação a x, basta derivar todos os termos por x, só que, claro, derivada de x em relação a ele mesmo é 1, derivada de y em relação a x é 0, porque y aqui no caso é tido como se fosse uma constante. Beleza? Exemplo. Determine a derivada de z em relação a x e a derivada de z em relação a y se, aqui eu tenho a minha função, né? X ao cubo mais y ao cubo mais z ao cubo mais x, y, z é igual a 1. Primeira coisa que eu faço, transformo aqui a minha função, né? Que é a função de x, y, aqui está faltando um zzinho, vai ser toda a função igual a zero. A partir daí, basta eu aplicar a minha fórmula que eu acabei de derivar lá, né? Derivada de z em relação a x, derivada de f em relação a x, que é o mesmo do exercício anterior, né, praticamente. Derivo f em relação a x, derivo f em relação a z, que também vai dar a mesma coisa, né? E aí, depois aqui eu posso dividir os dois lados por 3. Tá bem? Aqui só, claro, né, em relação a z vai ficar xy aqui no final. Depois, para achar a derivada de z em relação a y, mesmo esquema, né? Derivada de f em relação a y sobre derivada de f em relação a z. Divido os dois por 3 e plauta aqui o meu resultado final. Beleza, pessoal? A senha está aqui, né? Está exatamente nessa passada aqui. E eu lembrar que, bom, derivada de x em relação a ele mesmo é 1 e a derivada de y em relação a x é 0, porque aqui é como uma constante, tá bem? Então, essa aqui ficaria a minha fórmula aqui para justamente computar, né? Só substituir os valores quando eu tiver a minha f aqui definida. Tá bem? Bom, aí, pessoal, a gente, através, né, da derivada implícita, a gente consegue falar um pouquinho mais sobre curvas de nível. Tá? O que são as curvas de nível? Tá? Isso aqui está copiado e colado lá da nossa aula anterior. Né? Definição: uma curva de nível de uma função f de duas variáveis são aquelas com equação, e aqui eu tinha definido era f de x, y. E aqui eu só substituí para x1 e x2. Você sabe por quê, né? Porque a gente já está pensando aqui em função de utilidade, né? Igual, lá era k, né? Uma constante, só que aqui eu botei y barra, né? Para dizer que é o y constante aqui, tá? Onde y barra é uma constante, hein? Na imagem de f. Bom, beleza, né? Então eu tenho aqui a minha curva de nível, só mudei um pouquinho a cara da função, botei x1 e x2 em vez de xy. Tá? Então a gente pode computar a inclinação dessa curva de nível, né, através do método da derivada implícita. Então tá aqui, né? Eu tenho a minha função, que depende de x1 e x2, menos y barra igual a zero. Tá? Para eu derivar em relação a x1, como é que eu faço? Derivo a função em relação a x1, vezes derivada de x1 em relação a ele mesmo, mais a derivada em relação a x2, que multiplica a derivada de x2 em relação a x1. Então, a inclinação da minha função, que é a derivada de x2 em relação a x1, fica como menos f, a derivada da função em relação a x1, sobre a derivada da função em relação a x2. Tá bem? Derivada é a inclinação da curva. Eu estou derivando, então, toda essa minha curva de nível aqui em relação a x1, para justamente conseguir ficar com essa expressão que me mostra como é que x2 varia em relação à variação de x1. Tá bem? Aqui então eu tenho a minha inclinação
da minha curva de indiferença, tá bem? Bom, aqui só um parêntese, né? A gente pode, às vezes, né, como é a derivada de curva de nível, né? Às vezes vocês vão encontrar em alguns livros, até textos mais avançados costumam ser assim, a derivada x2 em relação a x1, e aqui tem esse traço aqui que indica o quê? Que é quando o y está constante, né? Ou seja, quando o y é fixo, tá bem? Então, quando o y é igual a y barra. Ou quando, né, a diferencial de y é igual a zero, ou seja, y está preso, está constante. Tá bem? É só outra maneira de representar essa derivada aqui. Tá bem? Essa inclinação da curva de nível. Beleza? Que podem aparecer em alguns livros aí quando vocês estiverem estudando. Tá? Bom, em economia, né, eu acredito que vocês já tenham visto isso, mas muitas vezes, né, eu diria que olha, o coração da graduação, principalmente na parte de micro, né, a gente está interessado na inclinação de curvas de indiferença, né, de funções, tanto de utilidade como da função de produção. Então, a curva de nível de uma função de utilidade, ela é chamada de curva de indiferença, tá? A inclinação dessa curva de indiferença é a taxa marginal de substituição. O que mede a taxa marginal de substituição? Bom, no sentido marginal, né, ou seja, infinitesimal, quanto de um bem eu tenho que dar para o consumidor para que ele aceite perder no consumo de outro, tá bem? Então, é o quanto que o consumidor aceita substituir um bem por outro de forma a manter ele com a mesma utilidade, tá bem? Ou seja, na sua curva de indiferença, onde ele recebe sempre a mesma utilidade. Também é o quanto que eu tenho que dar de um dos bens, sei lá, x1 aqui, para ele aceitar abrir mão de x2. Tá certo? Então, isso aqui é a taxa marginal de substituição. A gente pode obter a expressão da taxa marginal de substituição através da derivação da função implícita, tá bem? Onde aqui, né, eu já coloquei o resultado final, eu ficaria com a derivada de U em relação a x1, ou seja, a utilidade marginal do bem 1, divididos pela utilidade marginal do bem 2, tá bem? Então, essa aqui é a minha expressão para a taxa marginal de substituição, que nada mais é do que uma curva de diferença, né? Para os dois bens, né? x1 e x2, onde o indivíduo, né, tem combinações desses bens x1 e x2, onde ele está sempre com o mesmo nível de utilidade, tá bem? Ou em cima da sua curva de indiferença. Né? É muita criatividade, né? Você tem a mesma utilidade, o nome é curva de indiferença. Tá bem? Taxa marginal de substituição, mede quanto que ele aceita substituir um bem pelo outro, mantendo a utilidade constante. Tranquilo? Bem razoável, né? Bom, analogamente, a gente teria, né, para uma função de produção, né, dependendo aqui que a minha função, o que é a minha quantidade produzida, né, é função do que? Do meu capital e da mão de obra, né? Bom, as curvas de nível dessa função de produção são chamadas de isoquantas, ou seja, são combinações de capital e mão de obra que me permitem ter a mesma quantidade produzida, né? Por isso que é iso, né? Igual quantas, né? Mesma quantidade produzida, tá bem? A inclinação dessa curva de diferença é o que a gente chama de taxa marginal de substituição técnica, né? Claro, né? A gente está falando de insumos da produção, capital e mão de obra, então taxa marginal de substituição técnica, tá? Muitas vezes aparece com esse nomezinho, né? TMGST, às vezes só TMST, mas enfim, não sei lá como é que o Rodrigo está usando com vocês, né? E ela mede o que então? A quantidade necessária de um insumo para compensar a perda de uma unidade do outro, mantendo a produção constante. Tá bem? O quanto que eu substituo um bem, um insumo, aqui no caso, né, um insumo pelo outro, conseguindo manter a minha produção constante. Tá? Aqui só uma observação bastante importante, né? Que a gente costuma utilizar tanto a taxa marginal de substituição como a taxa marginal de substituição técnica
sempre no seu valor em termos absolutos, né? Então esse menuzinho aqui, né, que é chato mesmo trabalhar com negativo, tudo mundo ao contrário. Então o que a gente faz para se livrar desse tipo dos negativos aqui é simplesmente botar módulo aqui, tá? Módulo na taxa marginal de substituição e aí módulo aqui também, tá bem? Então a gente se livra do menos. Beleza, gente? Né? Vocês já devem estar vendo isso aí lá em micro, né? Mas é sempre bom ter essa noção de que, olha, nós estamos falando, na verdade, de curvas de nível, né? E as curvas de nível, a expressão que a gente encontra lá, né? A razão das utilidades marginais, nada mais é do que a inclinação de uma curva de diferença, né? Que é, aliás, uma curva de nível, né? Que nesse caso é a curva de diferença. Tranquilo? Bom, pessoal, e aí, para a gente fechar aqui, vamos falar um pouquinho sobre funções homogêneas, tá? Bom, em economia, seguidamente a gente trabalha com funções que possuem algumas propriedades fortes. Bom, por que a gente quer que essas propriedades? Porque elas facilitam a nossa vida, né? Porque basicamente, quando a gente usa lá nos nossos modelos, a gente usa certas famílias de funções que atendem certos requisitos que a gente consegue adaptar essas funções para a realidade, né? Afinal de contas, é isso que a gente quer com o modelo, né? Tentar espelhar na realidade. Então, bom, uma dessas propriedades é que as funções sejam homogêneas, tá bem? A gente vai ver daqui a pouquinho algumas das coisas legais que a gente consegue ver por utilizar funções homogêneas, tá? Mas vamos primeiro definir o que é funções homogêneas, né? Então, olha lá. Seja f uma função de duas variáveis, né, x e y, dizemos que essa função f ela é homogênea de grau m se para toda constante positiva lambda, aqui é lambda, podia ser k, podia ser a letra que vocês quisessem, né? A gente tiver, bom, multiplicado todas as variáveis, né, que definem essa f por uma constante, a gente consegue isolar essa constante, e aqui, claro, né, para ser homogênea de grau m, tem que ser a constante elevada na m multiplicado pela função, tá bem? Então eu consigo isolar essa constante e aí, dependendo do grau aqui nesse caso vai ser grau m, se eu conseguir isolar lambda ao quadrado, é uma função homogênea de grau 2, se eu conseguir isolar só lambda, vai ser uma função homogênea de grau 1, né, e ao cubo, enfim, né, assim sucessivamente. Então aqui alguns exemplos. Então y igual a é uma constante, mas é função de x na k. Tá? Então o que acontece? Se eu multiplicar o argumento aqui dessa função, o x, né, por lambda, o que acontece? Eu fico aqui com lambda na k. Tá bem? Logo, essa função é homogênea de grau k. Tá bem? Aqui, a função y igual a que é constante, x1 na k1, x2 na k2, x3 na k3. Bom, se eu multiplicar cada um dos elementos dessa função por lambda, o que eu consigo fazer? Isolar lambda, isso é claro, né? Mantém a base, somos os expoentes, lambda elevado na k1 mais k2 mais k3, tá bem? Logo, essa função aqui é homogênea de k1 mais k2 mais k3. Aqui, y igual a 8, x1 ao cubo vezes x2. Bom, se eu multiplicar lambda, né, para cada argumento por lambda, bom, eu fico com lambda ao cubo vezes lambda x2, né? Mantém a base, somos expoentes, eu tenho que essa função é homogênea de igual a 4. Pegaram a ideia, pessoal? Aqui um pouquinho mais rápido, ó. x1 ao quadrado, x2 mais 2x1, x2 ao quadrado mais x2 ao cubo. Tá? Então aqui, ó, sempre eu vou ter lambda 2 mais 1, 3, lambda 1 mais 2, 3, lambda ao cubo, homogênea de grau 3. Tá bem? Eu consigo isolar toda essa função aqui, vai ficar lambda ao cubo que multiplica toda ela, a função original. Aqui, uma função que eu tenho x1 sobre x2. Bom, multipliquei lambda nos dois termos, eu posso cortar, né? Como está dividindo, lambda dividido por lambda é igual a 1. 1 é a mesma coisa que lambda elevado na zero. Logo, essa função homogênea de grau zero. Agora aqui, ó, esse exemplo, ó, que eu tinha x ao cubo mais 3x ao quadrado. Eu multipliquei lambda nos dois termos, só que eu fiquei com lambda ao cubo e lambda ao quadrado e eu não consigo isolar lambda. Logo, essa função aqui não é homogênea. Tá bem? Tranquilo? Bom,
Aqui, ó, o conceito de homogeneidade de uma função diz respeito ao que ocorre com f de x e y quando x e y passam a valer, né, lambda x e lambda y. Tá? Então, homogênea de grau zero, o que acontece? Ó, por exemplo, ó, o que acontece com o homogêneo de grau zero? Bom, toda vez que eu multiplicar x e y por um valor chamado lambda, né, uma constante lambda, não haverá alteração em f de x e y. Então, olha lá, uma demanda por um produto é 10y sobre x. Multiplicou por lambda em cima e embaixo, até a gente já viu no slide anterior. Corta a corta, fica um lambda na zero, logo eu tenho uma função de demanda aqui que é homogênea de grau zero. Homogênea de grau 1. Bom, multiplico x e y por uma constante lambda. A nova imagem de f fica lambda vezes a imagem inicial. Então tá aqui, a Cobb-Douglas, né, ó, x na alfa, y na 1 menos alfa, multiplicou por lambda os dois argumentos, alfa mais 1 menos alfa é 1. Logo, a Cobb-Douglas aqui mais tradicional é justamente homogênea de grau 1. Beleza? Homogênea de grau 2. O que vai acontecer? A imagem final, né, depois que eu multiplicar por lambda, vai ficar com lambda ao quadrado vezes a imagem inicial. Então, aqui tem uma função, ó, multipliquei por lambda os argumentos, eu tenho que lambda ao quadrado, aqui lambda ao quadrado também, logo eu tenho aqui lambda ao quadrado vezes a própria imagem inicial, também a função original. Tá bem? Pegaram a ideia? Homogêneo de grau 0, homogêneo de grau 1, homogêneo de grau 2, é só eu isolar lambda. Beleza? E ver qual é o expoente. Se eu conseguir, é homogêneo de grau 0, 1, 2, 3, m, né? Se eu não conseguir, é porque a função não é homogênea. Beleza? Bom, e por que esse negócio é interessante, né? Bom, uma das aplicações é para funções de produção, tá? Então, em economia a gente trabalha muito com funções de produções homogêneas. O que é homogeneidade numa função de produção? Me diz. Bom, elas estão ligadas à escala de produção. Tá bem? Então, olha lá. O que é retornos constantes de escala ou rendimentos constantes de escala? É quando a gente multiplica todos os insumos da minha função de produção por uma constante, e isso vai me gerar exatamente esta constante vezes a minha produção original. Tá bem? Então, eu multiplicar meus insumos por 2 significa que eu vou ter 2 vezes mais produto. Multiplicou por 3 os insumos, 3 vezes mais produto. Beleza? Então, retornos constantes de escala. Tá? Retornos crescentes de escala. O que está acontecendo? Eu estou multiplicando todos os meus insumos da função por uma constante e eu estou tendo mais produto do que se eu multiplicar essa constante pela minha produção original. Então, olha lá. Multipliquei meus insumos por 2, eu tenho mais produto do que se eu multiplicasse a minha produção por 2. Multipliquei os insumos por 3, eu tenho mais produto do que multiplicar a minha produção por 3. Tá bem? Retornos crescentes de escala. Estou multiplicando os insumos e isso me dá mais produto que se eu multiplicar a produção por essa constante. Beleza? E retornos decrescentes de escala, então, multiplico meus insumos, sei lá, duplico meus insumos e eu tenho menos produto do que 2 vezes a minha produção. Multiplico os insumos por 3, 4 e eu tenho menos produto do que se multiplicasse a minha produção por 3 ou 4. Tá bem? Então são rendimentos decrescentes de escala, né? Ideia de escala, né? Quantidade que eu consigo produzir. Tranquilo? Outra propriedade bacana tem a ver com as funções de demanda homogêneas, tá? Que a gente normalmente utiliza funções de demanda homogêneas de grau 0. O que significa? Então vamos pôr aqui, ó, x é preço, y é renda. Tá? Multipliquei preço e renda por uma constante, bom, eu tenho exatamente a mesma quantidade demandada do que eu tinha originalmente. Tá? Por quê? Porque são demandas homogêneas de grau 0. O que isso significa, gente? Se eu multiplicar o preço por 2 e multiplicar a renda por 2, nada se altera. Eu estou exatamente no mesmo equilíbrio lá da minha economia. Tá bem? Ou o que a gente está chamando aqui de ausência de ilusão monetária. Ou seja, não é porque eu estou ganhando o dobro que eu vou gastar mais
haja visto que os preços também multiplicaram por 2. Estou ganhando 3 vezes mais, mas todos os preços multiplicaram por 3. Então, nada altera na minha quantidade demandada. Então, é ausência de ilusão monetária. O que isso está querendo dizer? Somente preços relativos e renda real, parênteses aqui, renda real, aquela que desconta a inflação, é que afetam a minha demanda. Beleza? Tranquilo isso, pessoal. É bem bacana, né? O indivíduo ele é racional aqui na maioria dos modelos econômicos, né? Multiplicou, passou a ganhar 10 vezes mais, mas poxa, os preços aumentaram 10 vezes, então não muda nada, tá bem? Bom, uma propriedade intuitiva, né, bastante bacana também das funções homogêneas, né, aqui no caso uma função homogênea de grau K, é que as suas derivadas parciais são funções homogêneas de, no caso, K-1. Então aqui, se eu pegar a derivada parcial de uma função f aqui, né, que é a função de todos esses x, nzinho variáveis aqui, né, se eu derivar f em relação a x1, né, como eu estou multiplicando o lambda, né, então o lambda é uma constante, passa para frente. Tranquilo? E vai ser igual ao quê? A derivada da função, né, sendo que essa função é homogênea de grau K. Logo, eu consigo isolar o lambda K aqui para fora, né, e fico com o lambda K que multiplica a derivada da função em relação, aqui, por exemplo, em relação a x1. Tá bem? Assim, o que acontece? Esse lambda passa dividindo, eu fico com K-1 aqui, né? Então, eu tenho que a derivada da minha função homogênea aqui, né, de grau K, vai ser igual ao que? A K-1, né, uma função homogênea de grau K-1, que multiplica a derivada parcial dessa função. Tranquilo? Então, por isso que aqui as derivadas parciais de funções homogêneas de grau K são, na verdade, funções homogêneas de grau K-1. Beleza? Pegaram a ideia? Outra importante propriedade, que é justamente o que a gente chama de teorema de Euler. Tá? O que diz o teorema de Euler? Né? Seja f uma função aqui definida por n variáveis, né? x1 até xn, uma função homogênea de grau K, então eu vou ter que K vezes essa função vai ser igual ao primeiro elemento da função, né, a primeira variável, x1, que multiplica a sua derivada parcial, mais x2, que multiplica a sua derivada parcial, mais x3, que multiplica a derivada parcial, mais xn, que multiplica a sua derivada parcial. Tá bem? Esse é um teorema interessante, né? Vai ser aplicado lá no modelo de solo em macro, aqui na micro, equilíbrio geral e tudo mais. Ele aparece diversas vezes aqui ao longo do estudo da economia. Tá bem? Para a gente conseguir pegar melhor a ideia, né, do que é o teorema de Euler, vamos para uma aplicação aqui. Então, olha lá. Para ver isso, né, para ver o teorema de Euler, considere uma função Cobb-Douglas, né, então b, k elevado na alfa, l elevado na 1 menos alfa, homogênea de grau 1. Então, pelo teorema de Euler, o que acontece? Primeiro elemento multiplicado pela sua derivada parcial, ou produtividade marginal do capital, mais segundo elemento multiplicado pela sua derivada parcial ou produtividade marginal da mão de obra. Tranquilo? Então, o que acontece? Se cada unidade do insumo, capital e trabalho, for remunerada de acordo com a produtividade marginal, o que a gente tem? Que a taxa de juros, né, o Rzinho, é igual à produtividade marginal vezes o preço do produto aqui, tá? E, no caso da mão de obra, a gente tem que salário é igual à produtividade marginal da mão de obra vezes o preço do produto, tá bem? Então, tá aqui, né? Cada unidade de insumo é remunerada aí pela sua produtividade marginal. P é o preço unitário do produto. Então, substituindo aqui no teorema, o que a gente tem? Que o preço vezes a minha função de produção, né? Ou seja, o valor da minha produção, ele vai ser igual ao quê? A minha remuneração do capital somada com a remuneração da mão de obra. Então, olha só. Aqui eu tenho a minha produtividade marginal do capital, esse P que está multiplicando, né, para ser o valor da produtividade marginal,
eu divido para R, né? Substituo aqui, o que eu fico com K vezes R sobre P, né? E aqui eu vou ficar com L vezes, aqui no caso vai ser W sobre P. Esse P é o produto, né? P, o preço do produto, né? Então ele passa multiplicando, então eu fico com aqui, né? O preço da minha produção, ou melhor dizendo, o valor da minha produção, vai ser, ou melhor, ele pode ser dividido entre a remuneração do capital e a remuneração da mão de obra. Tá bem? Meio que o PIB como função da renda aqui, né? A renda do capital e a remuneração, melhor dizendo, do capital e a remuneração da mão de obra. Beleza? Bom, aqui uma observação, né? Essa conclusão só é válida para a função de produção homogênea de grau 1 e quando a gente está aqui em concorrência perfeita, ou seja, né, a remuneração dos insumos estão de acordo com as suas produtividades marginais. Tranquilo, pegar a ideia aqui, uma aplicação do teorema de Euler, tem aqui que o valor da produção da economia pode ser rateado, vamos dizer assim, né, separado entre a remuneração do capital e da mão de obra. Beleza? Tranquilo, pessoal? Bom, então a gente se encontra aí na quarta-feira, né? Não esqueça de dar uma olhada lá no livro do Moretin, tem lá a lista para fazer e a gente vai conversando aí, tá certo? Um abraço e até a próxima.